Você sabe qual é a divisão da Bíblia, o Antigo Testamento? Já aconteceu com você de o pregador e ministrar a palavra de Deus e você não saber abrir a Bíblia em determinado texto ou em determinado livro da Bíblia? Eu tenho a certeza que já aconteceu. Se não aconteceu, que Deus abençoe sua vida, mas tem muitas pessoas que talvez não saiba disso, mas hoje aqui nesse vídeo você vai aprender as divisões do Antigo Testamento e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês também o conhecimento do Novo Testamento. Como que você vai fazer para entender as divisões da Bíblia Sagrada, tá bom? Então é de suma importância que você pegue a sua Bíblia, não tem problema você fazer anotações, abra no índice da sua Bíblia e abrindo no índice da sua Bíblia, você faça as anotações que eu vou passar agora para você nesse breve vídeo de conhecimento um pouco, conhecendo um pouco a Bíblia Sagrada que você tem. E tenho a certeza, meu irmão, que você não vai passar por esse problema mais de o pregador pedir para você abrir a Bíblia, você não sabe o texto, você não sabe o lugar. Ou ainda, ao contrário, você faz de conta que está abrindo, mas na verdade você não está abrindo porque você não sabe aonde que se encontra Abacuque, aonde que se encontra o profeta Amós, não é? Então hoje você vai aprender detalhadamente aqui, fique até o final, que você vai aprender detalhadamente os livros, como que é feito a divisão do Antigo Testamento. Vamos lá então? Tá na tela? Então, querido irmão, como que a Bíblia ela é dividida? Ela é dividida no Pentateuco, lei, ela é dividida nos poéticos, livros históricos, profetas maiores e profetas menores. Memorize isso na sua mente, eu coloquei aqui para ficar bem didático para você. Lei, Pentateuco, poéticos, históricos, profetas maiores e profetas menores. Eu fiz isso na minha Bíblia. Lá quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu fiz isso, eu fiz essa anotação que você está vendo aí. Eu anotei na minha Bíblia e hoje, se as pessoas, qualquer um que pedir para abrir a Bíblia em determinado texto, eu sei abrir a Bíblia porque nós estamos ali diariamente conhecendo da palavra de Deus. E é muito importante você ter o conhecimento e ter intimidade com a sua Bíblia, intimidade com a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Qual é os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés da Torá? Livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Se você olhar aí em cima, tem a quantidade de capítulos e a quantidade de versículos também para uma didática, para você aprender melhor, tá bom? Então, os livros da lei, você faz aí na tua Bíblia, livros da lei, Pentateuco. Aí você coloca Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Agora nós vamos pular para uma nova etapa, que é os livros poéticos. Quais são os livros poéticos da Bíblia? Do Antigo Testamento? O livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, tá bom? Então seria mais ou menos assim, a divisão. Seria os livros da lei, logo em seguida, os livros históricos para dar continuação, tá certo? Para dar a continuação, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E quem são? Então, os livros históricos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Josué, não é? O povo saindo da Terra Prometida, e eu vou trazer aqui inúmeros vídeos como esse, explicando para vocês e falando para vocês também resumos bíblicos de todos os capítulos, de todos os livros do Antigo e Novo Testamento, tá bom? Então, quais são? Primeiro, os livros da lei. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quais são os livros históricos, pastor Alain Bordignon? Josué,
Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então eu sei que você vai fazer uma anotação na tua Bíblia aí, que todos esses livros eles são históricos, eles contam histórias de reis, história da conquista de Canaã, a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Aí nós partimos para o terceiro ponto, que são os livros poéticos. Quais são os livros poéticos, então? O livro de Jó, Salmos, os Cânticos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá bom? Então anote aí. Primeiro, lei. Segundo, históricos. Terceiro, poéticos. E agora, quais são os profetas menores, pastor Alain? Pastor Alain, por que tem o nome de profetas menores? Meu querido irmão, assim, resumindo, bem resumido aqui nesse vídeo, para ele não ficar longo. Profetas menores não significa que eles foram menos importantes do que os profetas maiores. Não. Profetas menores é porque houve um volume, uma quantidade de profecias de escritas ali no rolo e no cânon sagrado. Não significa que eles são menos do que os profetas maiores. Não significa que eles têm menos importância que os profetas maiores e ambos ali, um ou outro. Não. As escritas deles foram menor, os capítulos, a escrita no rolo foram menores ali, então, dentro do rolo sagrado, da Torá, tá bom? Dentro da palavra de Deus. Então, quais são os profetas maiores agora? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então nós vamos ver ali uma vasta quantidade de escrita, de profecias, de capítulos que compõem os profetas maiores. Então eu sei que depois dos livros poéticos vai começar agora os livros, o quê? Os profetas maiores, vai começar os profetas maiores. Então quando o pregador pedir para você abra sua Bíblia em Ezequiel, opa, eu já sei que faz parte da galeria dos profetas maiores, e vindo e passando, eu voltando um pouco, eu vou ter os livros poéticos. Então eu sei que após os livros poéticos, após Cantares em diante, eu vou ter ali os profetas maiores, tá bom? Dentro da palavra de Deus. E também nós temos a última divisão que é feita, que é os profetas menores em quantidade de escritas, tá bom? E não em importância. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas considerados profetas menores, tá bom? Então, lembrando, para ficar gravado na sua mente, lei, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores, para uma fácil compreensão e um fácil estudo. Então, pegue a sua Bíblia agora como estudo, leia e faça as anotações da palavra de Deus e veja aonde que se encontra cada um desses livros. Olha, faça um risco aqui dizendo, ó, esses aqui são lei, estes aqui são históricos, estes são poéticos, e daqui a pouco, de tanto abrir e de tanto memorizar e ler aqui, vai ficar gravado na sua mente, e quando o pregador pedir para você abrir a Bíblia, você não vai ficar desesperado, você não vai ficar quase tendo um treco do coração, ou até escondendo a sua Bíblia, ou fazendo outra coisa, achando que as pessoas não estão vendo que você não sabe abrir a Bíblia, porque todos estão sabendo sim, você não sabe abrir. Engano seu que você não conhece, não tem um conhecimento, não lê, não procura ler. Procure ler a palavra de Deus. Faça a leitura diária. Eu todo ano compro uma Bíblia nova, porque essa Bíblia aqui ela fica, olha,
toda usada, escrita. Por quê? Porque eu medito, porque eu leio, porque eu procuro ter o conhecimento da palavra de Deus. E quando você tem o conhecimento, você tem intimidade. Quando você tem intimidade, qualquer pregador que pede para você abrir a Bíblia em determinado texto, você sabe porque você tem intimidade com a sua Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Navegando nas Sagradas Escrituras. E nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês resumos, isso, bem breve, resumos, falando um pouco sobre cada livro que compõe o Antigo Testamento e também o Novo. Forte abraço, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus!